Eu não sei se vocês viram o, entre aspas, novo clipe dos artistas em apoio a Lula. Eu não vou reproduzir aqui o vídeo, afinal a vida é curta demais. Mas é o mesmo jingle de 40 anos atrás, Lula lá e tal, os mesmos artistas, em alguns casos os filhos de artistas petistas. E é a mesma idolatria por um homem, Lula. Ao assistir ao clipe, eu me lembrei imediatamente de uma entrevista recente do candidato ao governo de São Paulo, Tarcísio de Freitas, ao podcast Flow. Neste momento tenso, em que as pessoas se dividem entre a esperança e a apreensão, eu achei por bem destacar essa boa notícia para os conservadores, que a gente costuma chamar aí na falta de um termo melhor e mais preciso de direita. Presidente da Petrobras e do Banco do Brasil do governo do PT, preso. Presidente da Eletronuclear do governo do PT, preso. Presidente da Petros, aqui dá pra pedir gol no Fantástico. 4 presidentes da Petro, do governo Lula e Dilma, presos. Presidente da Valec do Lula, preso. 4 diretores da Petrobras, presos. Todos indicados por ele. Armando Trípode, chefe do gabinete da presidência da Petrobras, preso. Fundo da Caixa do BNDES, o presidente, preso. 3 tesoureiros do PT, presos. Dirigente petista responsável pelo marketing das campanhas eleitorais do partido, Valdemir Garreta, preso. Líder do governo do PT na Câmara, preso. Líder do governo do PT no Senado, preso. Ministro-chefe da Casa Civil do governo Lula, preso. 2 ministros da Economia do PT do Lula, Antônio Palocci, depois o Guido Mantega também na Dilma, presos. Presidente da Câmara dos Deputados do PT, João Paulo Cunha, preso, Todos condenado no mensalão. presos. Em geral, ninguém permanece preso no Brasil. Eu pretendia começar o vídeo de hoje destrinchando a importante fala do ex-ministro da Infraestrutura e candidato ao governo de São Paulo, Tarcísio de Freitas, mas eu achei mais significativa essa fala que você acabou de ouvir e ver na voz e no sotaque inconfundíveis do ex-procurador e deputado federal eleito Deltan Dallagnol. Esses nomes todos mencionados por Deltan são as lideranças, entre muitas aspas, claro, que Lula formou em toda a sua carreira política. Isso sem falar em nomes como José Dirceu, Gleisi Hoffmann, Randolfo Rodrigues e Humberto Costa, cujo currículo todos conhecem e abominam. Esse é o legado político de Lula para o Brasil, um país profundamente dividido, não em torno de duas visões de mundo opostas, direita e esquerda, progressistas ou conservadores. O país está dividido entre os que idolatram e os que não idolatram Lula e o seu projeto de poder personalista, narcisista e ególatra. Sem Lula, a esquerda brasileira não é nada. Ou melhor, é só um amontoado de lideranças nanicas que defendem causas radicais, como a invasão de propriedade, no caso de Guilherme Boulos, ideologia de gênero, no caso de muita gente do PSOL, o assassinato de bebês, enfim, você conhece a cartilha toda. Até por isso, uma derrota de Lula nessas eleições representaria um golpe do qual a esquerda demoraria muito, muito mesmo para se recuperar, se é que se recuperaria um dia. O legado de Lula, portanto, é este, um país dominado pela corrupção institucionalizada e justificada por uma suposta luta nobre contra as desigualdades sociais ou injustiças históricas. Tudo para celebrar uma figura mítica, que, como toda figura mítica, tem muito de mentira e bem pouco de verdade. Lula. Mas agora vamos então à fala de Tarcísio. Hoje é senador. Rogério Marinho, senador pelo Rio Grande do Norte. Damares Alves, senadora pelo Distrito Federal. Marcos Pontes era famoso. Marcos Pontes era famoso, nosso astronauta, o único astronauta brasileiro. O cara que levou a bandeira do Brasil onde ela nunca chegou. Mas quem era Tarcísio? Não era ninguém. Está no segundo turno do estado de São Paulo e teve quase 10 milhões de votos no primeiro turno. Tereza Cristina, senadora pelo Mato Grosso do Sul. Quantos vitoriosos nas urnas nós tivemos? Aí Tarcísio vai citando as várias lideranças associadas ao conservadorismo. A direita são lideranças que surgiram e se mantiveram na esteira do bolsonarismo. É gente que não tem receio mais de defender pautas contrárias às defendidas pela intelectualidade, pelos artistas que fazem o L, pela imprensa militante que aprendeu na faculdade que a sua função não é mais retratar a realidade, e sim transformar essa realidade. Aqui eu chamo a atenção para um fenômeno bastante interessante.
Em 2018, o bolsonarismo elegeu, você sabe, muitos aventureiros, muitos oportunistas. Joyce Hasselmann, Alexandre Frota, Soraya Tronic, um pessoal aí do MBL, enfim, muita gente cujos princípios supostamente conservadores ou liberais não resistiram à experiência da política no mundo real. Agora, em 2022, o que se viu foi a eliminação desses oportunistas e a consolidação de lideranças como Damares Alves, o próprio Tarcísio, Tereza Cristina, Rogério Marinho e até o General Mourão, Sérgio Moro, Deltan Dallagnol e outros atores políticos cuja lealdade a Bolsonaro é contestada, mas que têm convicções firmes a temas caros para a direita, como a luta contra a corrupção. Quem explica esse fenômeno estranho na política brasileira, acostumada tanto ao culto à personalidade, desde lá de Getúlio Vargas, passando por Juscelino Kubitschek, Collor e até Fernando Henrique Cardoso, é o próprio Tarcísio. Sabe uma coisa interessante aí, para a gente parar para pensar também. Você tem um presidente que criou lideranças. Um presidente que sempre atribuiu o sucesso aos outros, aos membros da equipe. Se você resgatar as várias cerimônias que o presidente fez no Palácio do Planalto, ele dizia o seguinte: anúncio de plano safra, não, porque o trabalho da Tereza Cristina, não sei o quê, e está lá, por exemplo, falando do Auxílio Brasil, do socorro às pessoas, não, porque o trabalho do Paulo Guedes, porque o Paulo Guedes fez isso, aí está falando da transposição do São Francisco, não, porque graças ao trabalho do Rogério Marinho, porque o Rogério Marinho fez alguma coisa, aí você termina uma obra, vai na inauguração, não, porque o trabalho do Tarcísio, ele sempre atribuiu o sucesso aos outros. Essa é uma visão de país e de trabalho que não tem como ambição máxima figurar nos livros de história como o maior presidente da história. Até porque a gente sabe que quem escreve os livros de história, quem doutrina as crianças, quem ensina esse culto à personalidade de líderes esquerdistas é a esquerda. São os intelectuais da USP, os discípulos de Paulo Freire. Apesar de um deslize aqui e ali, Bolsonaro formou um ministério, no geral, técnico, e a escolha se mostrou acertada. E com a eleição de Tereza Cristina, Damares Alves, General Mourão e Rogério Marinho para o Senado, entre outros nomes, parece que a população aprovou mesmo essa escolha do Bolsonaro. É como se a população dissesse que está cansada das causas radicais da esquerda, do papinho mole e sempre mentiroso de igualdade, ou então de que o capitalismo é um sistema de opressão. E essas lideranças têm tudo para dar prosseguimento a um projeto de país, caso a tragédia se concretize. E aí eu vou fazer uma comparação. Quem que o Lula formou nesses 40 anos? A esquerda está há 40 anos discutindo o Lula. Não tem mais nada. Não formou ninguém. Ao contrário, asfixiou Heloísa Helena, asfixiou Marina Silva, asfixiou Ciro Gomes. Não deixou ninguém florescer, ninguém aparecer. É só ele. Só ele. E agora, depois de tanto tempo, 40 anos depois, mesmo discurso, superado, antiquado, incapaz de lidar com os problemas de hoje. Pois é, Tarcísio. Eu não sou nem louco de tentar convencer um esquerdista, um lulista, de que Tarcísio de Freitas tem razão. Mas parece que essa é uma daquelas verdades autoevidentes. Mesmo que saia vencedor no próximo domingo e mesmo que tente implementar o seu projeto de poder totalitário inspirado nos amigões Fidel, Ortega e Maduro, o futuro da esquerda no Brasil, com Lula, está fadado ao fracasso. A esquerda só pode impor essa agenda progressista radical por meio da força. Porque o brasileiro é conservador. O brasileiro gosta das pautas conservadoras. O brasileiro é avesso a mudanças drásticas e não suporta nem ouvir falar de revolução. E cada vez mais o brasileiro está percebendo a falácia do discurso esquerdista que promete o céu, mas entrega o inferno, que promete picanha, mas entrega, na melhor das hipóteses, mortadela. Na pior das hipóteses, a fome. Porém, contudo, todavia, entretanto, eis-me aqui em plena quarta-feira, dia 26 de outubro de 2022, a 4 dias das eleições, discutindo a possibilidade de Lula se tornar mais uma vez presidente com esse discursinho vazio, barato e mentiroso, com uma ajudinha do TSE, da elite intelectual,
da imprensa e dos artistas que insistem na mentira de que Lula lá representa o futuro e não um passado ridículo, quando não trágico. Agora chegou aquela hora em que eu convido você, espectador, a assinar a Gazeta do Povo. Não desliga não, fica aí, escuta antes a minha oferta, por favor. Clicando no link da descrição, você assina a Gazeta do Povo e tem acesso a todo o conteúdo do jornal, com mais de 100 anos de tradição. A Gazeta do Povo é um jornal que expõe claramente as convicções que norteiam a sua linha editorial. Um jornal que não ofende a sua inteligência, que dialoga com você, que compartilha dos seus valores e que defende realmente a liberdade. Para assinar a Gazeta do Povo hoje, você paga apenas 99 centavos nos primeiros 2 meses. Por 99 centavos nos primeiros 2 meses, você tem acesso também às minhas colunas que são restritas aos assinantes. Na de hoje, por exemplo, eu falo da estranha calma que eu noto no presidente Jair Bolsonaro. Ainda mais agora, há poucos dias das eleições e ainda mais em meio a uma campanha suja, marcada pela atuação vergonhosa e ditatorial do TSE e de um judiciário que há muito tempo perdeu a vergonha de privilegiar Lula. Para assinar a Gazeta do Povo e ter acesso a tudo isso, clique no link da descrição. É rápido e fácil. E não se esqueça de deixar o seu like, de comentar, de compartilhar e de se inscrever no canal da Gazeta do Povo. Agora eu me despeço, mas antes de você ir embora, ouça só o que a minha colega Rossana Bittencourt tem a lhe dizer. Até amanhã! Eles não querem só nos calar, querem ter o controle da mídia, querem decidir o que você pode falar nas redes sociais. Essa é a hora de nos unirmos contra a censura. A Gazeta está fazendo a sua parte para defender a liberdade de expressão. Faça você também a sua. Precisamos do seu apoio. Você vai comprovar na prática o que é jornalismo feito com a convicção na liberdade.